Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 8. Nos diz assim a palavra de Deus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, os quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Em 2020 nós tivemos que cancelar as nossas festividades da Páscoa, e foi um tempo muito triste para a igreja. Várias coisas estavam sendo preparadas, programadas, e de repente começou a pandemia, e logo nós tivemos de cancelar todas as atividades. Ano passado, nesse mesmo período, sofríamos talvez o momento mais agudo da pandemia, pelo menos aqui no nosso município. E ainda que tivéssemos sido liberados para congregar, foi uma liberação que aconteceu na semana de Páscoa, e aí nós rapidamente conseguimos ajeitar alguma coisa e reunir a igreja, mas longe de ser o ideal, longe de ser aquilo que nós, durante tantos anos, fizemos, reunindo o povo de Deus, cantando, tomando nosso café da manhã juntos, celebrando, festejando, com o coral, com as crianças. E é muito bom ver que, pela graça de Deus, 2022 o Senhor preparou para nós este tempo de celebração. Diante de tantas más notícias que recebemos nesses últimos 2 anos, diante de tantas notícias tristes, e cada vez uma seguindo a outra, pessoas ficando doentes, amigos, irmãos nossos em Cristo morrendo, podemos falar hoje de uma boa notícia. O Evangelho significa isso. A boa nova, a boa notícia. E a notícia mais bela que nos é dada neste dia, nesta manhã, é de que não está morto aquele em quem cremos. Não está morto aquele que foi crucificado, aquele que foi humilhado, não está mais entre os mortos. Ele vivo está, ele ressuscitou. Aleluia! Ressurgiu, ressurgiu, ressurgiu. Como é bom poder cantar que do sepulcro a pedra já rolou. Como é bom cantar que para sempre ele vive, vivo está e ressuscitou, e nós, muito em breve, também estaremos na mesma condição, eternizados em corpos incorruptíveis, para todos sempre louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Paulo escreve este trecho da carta aos Coríntios, trazendo esta boa notícia. E ele afirma isso logo no primeiro verso. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho. E é muito interessante nós vermos o que é o Evangelho na visão do apóstolo Paulo. Claro que ele deixará isso muito claro, dizendo que o Senhor morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que ele foi sepultado e ressuscitado, segundo aquilo que afirma as Escrituras. Mas veja que todo o capítulo 15 é um capítulo que trata sobre a ressurreição. E quando Paulo fala, na abertura deste capítulo, que ele veio lembrar os irmãos sobre o Evangelho, veja que ele está colocando a ressurreição como um ponto muito importante desta pregação evangélica.
Quando nós pensamos em boas novas, precisamos falar deste Cristo que está vivo. Precisamos falar deste Cristo que rompeu a maior de todas as consequências do pecado, que foi a morte. Paulo entende tão bem isso, que para falar sobre ressurreição dos mortos e combater até mesmo aspectos filosóficos, ele vai dizer que está falando para os irmãos e lembrando os irmãos sobre o Evangelho. Paulo não abre o seu capítulo dizendo assim: irmãos, olha, eu quero tratar apologeticamente, desfazendo alguns equívocos filosóficos. Não. Ele fala: eu quero falar do Evangelho. E falando do Evangelho, eu quero falar da ressurreição. Eu quero falar do Evangelho, da boa notícia. E falando desta boa notícia, eu preciso dizer que Cristo vivo está. Esta é a afirmação que ele nos traz no versículo 1. Lembrar-vos o Evangelho. Mas por que Paulo precisa falar deste Evangelho aos crentes de Corinto? Alguns daqueles irmãos não estavam mais crendo na ressurreição. Não estavam crendo na ressurreição nossa, dos cristãos, no último dia. E, obviamente, consequentemente, deixavam de crer na possibilidade da ressurreição de Cristo. Nós vemos isto em alguns versos aqui, colocados no capítulo 15. Veja, verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição? Veja que este falso ensino estava tomando a igreja em Corinto. Alguns dentre vocês está pregando que não há ressurreição. Como assim? E veja que este assunto que estava sendo tratado, este boato, esta heresia, esta mentira que estava sendo dita por alguns, estava encontrando lugar nos corações dos crentes. Acompanhe comigo, verso 33 a 35, deste mesmo capítulo, quando Paulo diz assim: não vos enganeis, as más conversações, quais conversações essa? E às vezes a gente fica pensando, né, que é fofoca, que é intriga, e claro, também essas corrompem a igreja. Mas veja, a má conversação que Paulo está tratando aqui é esta, de que não há ressurreição, de que Cristo não ressurgiu. Essas más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Voltem à sobriedade. Cristo ressuscitou sim, e porque Ele ressuscitou, há a certeza para nós de que também nós ressuscitaremos. E não crer nisso, para nós, a igreja de Cristo, é motivo de vergonha. Verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Ainda questionam. Ainda há aqueles que vão duvidar em relação à ressurreição. Mas por que os crentes em Corinto tinham esta dúvida? Por que o coração deles estava em alguma medida temeroso ou desconfiado sobre isso? É importante nós entendermos que a cidade de Corinto era uma cidade helênica, era uma cidade grega. E os gregos não admitiam a ideia da corporeidade em relacionamento com o divino. Quando nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e vemos lá no verso de número 32, no discurso de Paulo ali em Atenas, quando ele fala sobre a ressurreição, diz o texto que alguns vão escarnecer dele, vão zombar de Paulo, porque para estes, a ideia era de que o corpo não era necessário nesta relação com Deus. E se você lembrar-se daquilo que Paulo está fazendo em Atenas, do registro de Atos 17, Paulo está justamente falando sobre a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. E falando sobre esta adoração a Deus, ele entra e fala sobre a ressurreição. Para um grego do qual os coríntios participavam, eles ouvem falar sobre ressurreição, e ressurreição atrelada à ideia da adoração a um Deus verdadeiro, e estranham.
zombam de Paulo. Como assim? Não há necessidade do corpo, da matéria que é podre, que é corrompida, que faz o mal. Não há como ela se relacionar com Deus. Essa era a premissa do pensamento grego, tanto filosófico como religioso. Platão afirmou que o corpo é a tumba da alma, no sentido de que a alma está aprisionada a um corpo que fede. É como se houvesse uma condenação da matéria, uma condenação da condição física. Para um grego, então, considerar que há necessidade da ressurreição do corpo é como se fosse dar um passo atrás, no sentido de que desprender-se do corpo na morte era evoluir num sentido espiritual. Ora, se nós fomos libertos desta caixa, desta tumba, e estamos agora em condição de excelência, fora da ideia do corpo, vivendo a alma num relacionamento transcendente, pensar na ressurreição, na visão grega, era um retrocesso. É trazer novamente a alma a um aprisionamento no corpo. E este tipo de pensamento, de filosofia, de ideal religioso, estava impregnado dentro da igreja em Corinto. Por isso que Paulo vai dizer, irmãos, eu venho lembrar-vos do verdadeiro evangelho, da boa notícia. Vocês estão equivocados ao afirmarem que Cristo não ressuscitou, ao afirmarem que não haverá ressurreição. E daí em diante, Paulo passa a nos apresentar os motivos pelo qual nós podemos crer nesta boa notícia. A boa notícia da Páscoa pode ser crida porque, primeiramente, ela é o cumprimento daquilo que havia sido anunciado no Antigo Testamento. Diz o nosso texto, então, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quando nós lemos o texto de Oséias, capítulo 6, versos 1 e 2, o profeta nos diz assim: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. E no terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Há o anúncio desde o Antigo Testamento sobre aquilo que aconteceria com o nosso Cristo. Cristo, como representante da humanidade, é descrito aqui nesta forma plural. Em Cristo, o povo todo teve as suas feridas ligadas, saradas, curadas. Em Cristo, toda a humanidade reviveu. Por isso que o autor, escrevendo a nação de Israel, cita aquilo que aconteceu com Cristo. Porque na nossa união com Cristo, somos salvos. Na nossa união com Cristo, somos sarados. Na nossa união com Cristo, por meio da fé, somos ressuscitados e trazidos à vida. Abandonamos a condição de morte para a vida em Cristo Jesus. Por isso a condição do profeta falando ao povo sobre um acontecimento que se deu com Cristo. Quem foi que morreu e depois de 2 dias ressurgiu e no terceiro dia levantou-se e viveu? O nosso Cristo. E veja que a realidade de Cristo, por meio da nossa fé nele, também é aplicada sobre as nossas vidas. Ainda no Antigo Testamento, quando nós lemos o texto do profeta Jonas, capítulo 2, verso 1, o texto nos afirma que Jonas fica ali no ventre do peixe durante 3 dias e 3 noites. É sabido que Jonas prefigurava, de alguma maneira, apontava para o Cristo que viria. E isso não é uma alegoria. A Escritura está cheia das prefigurações que apontavam para Cristo no Antigo Testamento. A figura de Moisés apontando para um profeta maior que viria. A figura de Davi apontando para um Cristo maior e rei maior que viria. A figura daquele cordeiro
a quem Abraão dizia o tempo todo para Isaac: o Senhor proverá, o Senhor proverá. A figura do próprio Isaac, apresentado pelo pai para morrer e ser sacrifício. Tudo isso apontava para Cristo e direcionava o povo de Deus em relação ao Cristo que viria. É a forma pedagógica como Deus usou em todo o tempo para mostrar o Senhor Jesus. E claro que eu citei alguns poucos exemplos. O Antigo Testamento está recheado disso. O animal morto para cobrir a vergonha do pecado de Adão e Eva. E tantos outros momentos na história em que o Senhor se valerá de coisas, de pessoas, de acontecimentos para mostrar: o meu filho virá. Nessa direção, o Senhor se vale do que aconteceu com o profeta Jonas. Da mesma forma que ele ficou ali 3 dias no ventre do peixe, e no 3º dia voltou à vida, volta à condição do convívio com os demais, assim também aconteceu com o nosso Cristo. Mas ainda o Antigo Testamento nos fala sobre a ressurreição, e o Salmo 16, verso 10 nos diz: pois não deixarás a minha alma na morte. E a palavra morte aí no texto é a palavra Sheol, é a ideia da sepultura, do lugar dos mortos. Nem permitirás que o teu servo veja a corrupção. É de Davi que o texto está falando? Não! Davi está morto. E Davi viu a corrupção. Claro que Davi não verá a condenação, nem tampouco a morte eterna. Mas o texto está apontando para alguém maior, para um rei maior, para Cristo Jesus. E o nosso Cristo não foi deixado na morte, mas ressuscitou. Quando Paulo diz que esta boa notícia foi anunciada pela Escritura, o que eu recebi por meio de Cristo e por meio da Escritura. Agora veja as ênfases do apóstolo Paulo. Paulo vai dizer que recebeu a boa nova de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A morte de Cristo havia sido anunciada. Isaías 53 fala desta condição do Cristo que morreria. E é muito interessante você ver a riqueza de detalhes na profecia de Isaías, que se deu 700 anos antes da morte do Senhor. Mudo, calado, será humilhado. Ninguém rogará por ele. A Escritura havia anunciado sobre a morte, e esta morte se cumpriu. A Escritura havia anunciado sobre o sepultamento, sobre a condição dele descer à sepultura, tal qual Jonas que desce às profundezas dos mares, dentro do ventre do grande peixe. E de fato isso aconteceu. Mas também a Escritura diria e nos disse que o Senhor ressurgiria, e ele ressurgiu. Agora veja que esta afirmação em relação à morte de Jesus, ela deve ser considerada. Porque além da questão filosófica que estava a corromper os crentes em Corinto, havia também essa dúvida: mas será que ele realmente morreu? Que ele apareceu vivo, ninguém questionava, ou aparentemente não era esta a dúvida. A dúvida que se levantava é: será que de fato ele morreu? Ou foi algum tipo de truque? Será que de fato ele morreu? Ou de alguma forma simularam a sua morte, para que depois então ele viesse a aparecer? Sobre isso, irmãos, nós lemos lá em Marcos capítulo 15, eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto. Marcos capítulo 15, versos 42 a 45. Nos diz assim a palavra de Deus: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus,
dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Veja como são narrados os fatos e como não restam dúvidas sobre a morte do Senhor. Não são discípulos de Jesus atestando essa morte. Não são daqueles que amavam o Senhor Jesus, ou aqueles com quem Jesus pudesse ter combinado alguma coisa. José de Arimateia era um dos grandes do Sinédrio, do povo judeu. Ele vai rogar a Pilatos que nada tinha a ver com os seguidores de Cristo. Vai rogar que ele fosse permitido tirar o corpo. E é muito interessante como cuidadosamente Deus se revela e revela detalhes por meio da sua palavra. Pilatos, então, duvidando da morte, ele que não tinha nada a ver com judeu, que não tinha nada a ver com cristão, que não tinha nada a ver com Jesus, que não tinha nada a ver com os discípulos de Jesus, pede para que o comandante da guarda romana vá lá e veja se de fato ele morreu. Voltando e agora Pilatos, tendo a certeza, após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo. Veja que não são os discípulos de Jesus afirmando que ele morreu. Quem está certificando e atestando é o próprio Império Romano, que nada tem a ver nem com judeus, nem com discípulos de Jesus. É um comandante que, a mando do procônsul da região, vai lá certificar-se de que de fato ele havia morrido. Sim, Jesus morreu. Não foi um golpe. Não foi um truque. Ele estava morto. Irmãos, um soldado, um comandante, sabe muito bem quando alguém está morto ou não. Principalmente naqueles dias. Sem todas as tecnologias, sem aquela possibilidade de uma guerra à distância, que a guerra era ali, física, corporal. Tenham certeza que um comandante saberia muito bem identificar alguém que estivesse morto. Agora abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 27. Veja comigo os versos 62 a 66. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes. Então veja, o que nós lemos em Marcos é a sexta-feira, o dia da preparação. Preparação para o quê? Para o dia santo. Agora, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, ou seja, já estamos falando aqui na ideia do sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se mais uma vez aí a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Observe aqui, mais uma vez a figura de Pilatos, que não tem nada a ver com judeus, que não tem nada a ver com discípulos de Jesus, aparece no texto. E observe que há uma convicção da morte de Jesus entre aqueles que haviam de fato tramado toda a sua morte. Eles estavam convencidos disso. Porque veja o que eles vão dizer. Lembramos-nos que aquele embusteiro, enquanto vivia, eles estão convictos, os inimigos de Jesus estão convictos da sua morte. Dos discípulos de Jesus tramarem a morte de Jesus e levantarem isso, ok. Mas os inimigos de Jesus estavam convencidos em relação a isso. Ele está morto. Enquanto ele vivia, ele disse que depois de 3 dias ressuscitaria. Ordena então, Pilatos, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles,
montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Jesus estava mortinho da Silva, como diz o ditado. Isso é evidenciado pelo comandante que atesta a morte de Jesus, pelos inimigos que estão convencidos da morte de Jesus, e por agora uma guarda, uma escolta de um oficial romano que cuidará do túmulo de Jesus. Ele, de fato, foi sepultado, morreu. Não foi um truque. E Paulo lembra esses cristãos em relação a isso. Ele morreu porque isso havia sido profetizado. Ele morreu porque, de fato, o testemunho diz assim. Mas a ressurreição de Cristo não foi apenas testemunhada pela Escritura. Muitas outras pessoas viram Cristo ressuscitado. Esta boa notícia da Páscoa, esta boa notícia do Evangelho que estamos trazendo nesta manhã, que Paulo apresenta aos crentes em Corinto, ela foi testemunhada por outros irmãos. E a partir do verso 5, Paulo passa a nos dar uma lista. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. É curioso imaginar, por que Paulo começa a sua lista por Cefas? Porque Pedro era o líder da igreja. Pedro é aquele que de Jerusalém conduziu a igreja do Senhor. O que Paulo está colocando aqui na ordem é o seguinte: o nosso líder, e Paulo se submete à condição dos demais apóstolos, ele viu, ele testemunhou. E também os 12, os discípulos mais chegados. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. E aqui Paulo está se referindo ao momento em que Jesus vai dar o comissionamento para a igreja. Se nós lermos o final do Evangelho de Lucas, ou o final do Evangelho de Marcos, Jesus dá uma ordem, que eles então sigam para a Galileia, porque lá ele os encontraria. Isso depois da ressurreição. E lá, de fato, um grande número de irmãos está reunido, e o Senhor olha então para este grupo de irmãos reunidos e comissiona-os a ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É neste momento que este grande número de pessoas estão reunidas. Os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, a igreja de Jesus. O texto segue. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. É curioso, mais um personagem é citado de forma avulsa aqui, a figura de Tiago. Irmãos, Tiago aqui é o irmão de Jesus, filho de Maria. Aquele que duvidava sobre a divindade do Senhor. Diz a tradição da igreja que Tiago não cria em seu irmão, na figura dele como o Messias prometido. E que esta conversão de Tiago se deu justamente quando ele encontrou a Jesus ressuscitado, vivo. Por isso a ênfase colocada aqui, esse destaque, a figura e ao nome de Tiago. Aquele que não cria, dos que estavam dentro da casa de Jesus, este viu e porque viu, creu. Mais tarde, por todos os apóstolos. E aqui a ideia de todos os apóstolos tem o desejo de mostrar todos aqueles comissionados pelo Senhor para o exercício da missão. Todos aqueles que agora estavam conduzindo e liderando a igreja. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Por último, esta ressurreição foi testemunhada por Paulo.
E aqui, irmãos, eu quero corrigir talvez algo que esteja no seu imaginário. Que Paulo tenha tido um encontro com Jesus, meio que vendo Jesus num espectro fantasmagórico. Às vezes isso passa pela nossa cabeça, né? Claro que a cena no caminho de Damasco deve ter sido chocante e não foi algo comum, normal, como se estivesse cruzando com alguém na rua. Mas não pensemos nós que Paulo estava conversando com uma imagem meio que brilhando num holograma, tremulando e falando com ele. Não foi assim que Paulo viu Jesus. Paulo esteve com o Senhor Jesus fisicamente, em matéria, por isso que ele afirma, eu o vi ressuscitado. Ainda como que um fora de tempo, mas eu vi. E é interessante, irmãos, quando nós lemos o texto de Gálatas, capítulo 1, Paulo fala que se retira e volta para Tarso, de onde ele recebe do Senhor todos os ensinos que depois ele transmite à igreja. Paulo teve algum tipo de comunhão com o Senhor Jesus, que a Escritura não nos dá detalhes. Mas em diversos momentos nós ouvimos Paulo falar disso. Inclusive, daqui a pouco, ao celebrarmos a ceia, o que eu recebi do Senhor, também passo a vocês. Paulo sentou com Jesus, ouviu de Jesus e aprendeu com Jesus. Fisicamente, Jesus veio e sentou-se com Paulo e falou com Paulo, ensinou a Paulo. Não pensemos apenas na ideia de visão, ou de uma luz brilhando. Não. O Senhor Jesus apareceu ressurreto para Paulo. E ele diz, eu também o vi. Irmãos, nós olhamos o texto e vemos que a ressurreição é a boa notícia. Vemos que a ressurreição foi testemunhada pela Escritura. Vemos que a ressurreição foi testemunhada, é a boa notícia que foi testemunhada por muitos de nossos irmãos. E o que nós aprendemos com este texto que Paulo nos trouxe? Eu quero trazer 4 aplicações para as nossas vidas. Primeiramente, Deus é fiel em todas as suas promessas. A Escritura havia anunciado que ele morreria. Sim, e ele morreu. A Escritura havia anunciado que ele seria sepultado, e sim, ele foi sepultado. A Escritura havia anunciado que ele ressuscitaria no 3º dia, e sim, ele ressuscitou. E sabe qual é a boa notícia dessa Páscoa? Que a Escritura também nos anuncia que muito em breve ele voltará, e sim, ele voltará em nome de Jesus. Nós cremos nisso, porque Deus é fiel em cumprir todas as suas promessas. Ele não disse que morreria, morreu. Ele não disse que seria sepultado, foi sepultado. Ele não disse que entraria em Jerusalém montado em uma jumenta, e assim entrou, e morreu, e foi sepultado. E disse a Escritura também que ele ressuscitaria, e sim, ele ressuscitou. E a Escritura agora nos avisa e nos alerta, ele vai voltar, vindo sobre as nuvens, com poder e muita glória. Repentinamente, ele voltará. Creiamos nisso. Nos preparemos para este dia. Porque não é mentira. Deus é fiel e cumpre todas as suas promessas. Irmãos, nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Lembrem-se aquilo que Jesus asseverou lá em Mateus 24. Nos últimos dias, as pessoas viverão como nos dias de Noé. Casam-se e se dão em casamento. Comem, festejam, vão vivendo a vida, como se nada fosse acontecer. Vão vivendo como se a promessa da volta e do retorno fosse uma mentira, fosse uma historinha. Irmãos, a igreja, infelizmente, perdeu a consciência, por que não dizer até mesmo esta fé na volta de Cristo. Daí a nós falarmos dos planos para os nossos filhos. E para os nossos netos, e para gerações futuras. Daí a nós vermos crentes tão engajados com a preservação do planeta para gerações futuras. Onde está a nossa fé de que talvez amanhã ele volte? Paulo é exemplo em contrariedade a isso. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz, e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com ele nas nuvens. Paulo tinha plena convicção
tinha fé de que ele estaria vivo no dia da volta de Cristo, de que ele não seria um daqueles que estariam mortos e ressuscitariam. Ele tinha fé de que ele seria um daqueles que estaria vivo, testemunhando a volta de Cristo e que seria arrebatado nas nuvens com Cristo. E nós, irmãos? E nós? Por vezes já esquecemos disso. Estamos preocupados, angustiados, porque temos que deixar alguma coisa para as gerações futuras. Como se o nosso Cristo não fosse voltar. Temos que cuidar do planeta, porque em 100 anos o nível do mar... Que 100 anos que nada? Cristo vai voltar em nome de Jesus, eu creio nisso. Ele disse que voltará e a palavra de Deus será cumprida. E não é homem nenhum que vai acabar com o planeta. É o fogo que virá do céu, com o juízo do Senhor, que consumirá essa terra. Não serei eu, nem você, nem o canudinho que vai matar o mundo inteiro. O que vai acabar e por fim e trazer juízo a este mundo é o Senhor. Ele é o dono da criação. Ele fez, ele destrói, ele começou, ele põe o fim. Eu e você não conseguiremos, ainda que nos esforcemos muito para fazê-lo. Ele prometeu que voltará. Creia nisso, porque tudo se cumpriu até o presente momento. Disse que morreria, morreu. Disse que seria sepultado e foi. Disse que ressurgiria e ressurgiu. Disse que voltará e muito em breve estará conosco. Louvado seja Deus por isso. A segunda aplicação que eu quero trazer para as nossas vidas é que a ressurreição é uma certeza de vida. Para aqueles então que estavam afirmando que não havia necessidade do corpo, que o corpo aprisionaria a alma, nós podemos ter a certeza de que a vida plena passa por termos o corpo novamente unido à nossa alma, tal qual se deu com Cristo Jesus. É uma certeza de vida que nós temos. Irmãos, em meio a tantas notícias de morte que tivemos nos últimos anos, em meio a tantas tragédias e a tantas outras más notícias que ainda teremos, nós temos uma notícia de vida e vida eterna. Para de se preocupar com câncer, para de se preocupar com tumor, para de se preocupar com isso ou com aquilo. Você tem uma promessa de vida para você. Creia nisso. A promessa da ressurreição e a ressurreição de Cristo é uma certeza de que também nós viveremos. A gente está preocupado demais em como vai viver aqui. Estou me cuidando, pastor, estou me cuidando aí e tal. Eu não estou fazendo apologia para você destruir o mundo, nem para você pegar a sua vida e tacar ela na parede, não. Mas para de viver em função dessas coisas. Para de militar nessas causas. Se há uma bandeira a ser estiada e colocada lá em cima, é a do Evangelho de Cristo Jesus. E por quê? Porque nele há vida de verdade. Doutor, legal esses remédios aí, daí eu vou tomar. Mas eu quero te falar uma coisa, doutor. Você não pode me dar a vida que Cristo me dá. Isso aqui, doutor, vai estender. Ao invés de morrer com 80, morre com 82. Tá bom. Ao invés de morrer novo, morre um pouco mais velho. Fica mais chato nesse mundo. Perturba mais os outros. Peca mais, porque vai ter mais tempo para pecar. Mas, doutor, vida e vida de verdade. Eu sei quem me deu. E eu sei quem garantiu para mim. E este alguém é Cristo Jesus. Porque a ressurreição de Cristo é promessa de vida e vida eterna. Vida que ninguém tira. Vida que doença nenhuma arranca. Vida que malfeitor nenhum pode tirar com uma arma. É a vida eterna que temos em Cristo. A terceira aplicação que eu quero trazer para as nossas vidas, irmãos, é que essa ressurreição deve ser testemunhada. Observe que na relação que Paulo faz a partir do verso 5, ele cita Cefas, ele cita o número de 500 irmãos que viram, ele cita Tiago, ele cita a si mesmo. O que Paulo está colocando aqui é que a ressurreição ela foi testemunhada pelos líderes da igreja, ela foi testemunhada pela própria igreja, e ela foi testemunhada por ele, o apóstolo Paulo. O que nós devemos fazer? Líderes, falem deste Cristo que vivo está. Presbíteros, diáconos, estejam prontos a evangelizar, a anunciar, a falar de Jesus a tempo e fora de tempo. Ele vivo está.
Nós, líderes, precisamos ser os primeiros a testemunhar de Cristo Jesus e falar de Cristo Jesus a este mundo perdido que está cheio de más notícias. Nós, líderes, precisamos ser os primeiros a ir adiante com o povo de Deus, anunciando as boas novas do Evangelho. Mas é só para os líderes? Não! Igreja de Cristo Jesus, vós sois minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Onde Deus te colocar, no seu trabalho, na sua faculdade, se Deus tirar você daqui de Cajamar e te mandar para um outro lugar, para um outro país, para uma outra cidade, você não está indo lá a passeio, você não está indo lá a resolver a sua vida, você não está indo lá a ter um final de vida tranquilo, você está indo lá para ser testemunha de Cristo, porque Deus te enviou ao mundo para anunciar que Ele vivo está e tem salvação e vida eterna para dar ao homem perdido, pecador. Igreja de Cristo, esta é a nossa missão. Irmãos, você foi chamado para isso. Paulo coloca, eu também vi e dou testemunho. Não é só o pastor, não é só a igreja enquanto instituição, igreja presbiteriana dos IPs. Não, olha, eu sou evangelismo, porque eu contribuo lá e a igreja vai, planta igreja e manda lá para o Alfonso. Não. Você, na sua particularidade, individualidade, testemunhe de Cristo Jesus. Mas há uma quarta e última aplicação de um verso que eu vou deixar para expor apenas agora. Verso de número 2 do capítulo 15. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal qual como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Por ele, por este evangelho do qual nós estamos anunciando aqui, nós somos salvos, se retivermos esta mensagem. Cristo morreu pelos nossos pecados. Você que está aqui, bem como eu, você é um pecador. O seu pecado, ainda que fosse um só, já é um escrito de dívida, de condenação, uma sentença que aponta a culpa para você. Essa semana, a Justiça de São Paulo determinou mais uma vez a prisão em regime fechado de Gil Rugai. Alguém que, há 10 anos atrás, se não me falha a memória, matou seus pais. Um único crime. Em todo o histórico de vida, não tem mais crime nenhum. Um só. Condenado a 37 anos de prisão. Um único crime. E na justiça dos homens é assim. Não adianta você chegar lá para o juiz e falar, não, juiz, mas olha minhas notas aí, eu fui bem na escola. Não, seu juiz, mas veja todo o meu comportamento, todo o meu histórico. Só porque eu matei uma vez só, vou ter que ser preso? Sim, é um crime. Julgado, sentenciado, cumpra-se a pena. Agora imagine quantas são as nossas condenações diante de Deus em seu tribunal. Vamos lá. Quantas foram as mentiras da sua vida? Puxa a lista. Quantos foram os momentos de preguiça na sua vida? Puxa a lista. Será que vai ter um só? Quantos foram os momentos de vaidade na sua vida? Dite cada um deles, se for capaz. E quantos foram os momentos de agressividade, de ignorância, de roubo, de ofensa ao próximo, de desobediência aos pais? E quantos foram os momentos em que nós entristecemos ao nosso Deus? Todos nós, por conta dos nossos pecados, estamos condenados. Não há o que fazer. E aí talvez você pense assim, não, pastor, ok, o senhor pediu uma lista de coisa ruim, mas as coisas boas ninguém vê, né? É sempre assim.
O senhor está falando aí que o senhor só vê os tropeços. Mentira, desobediência, vaidade, as coisas boas que eu faço, pastor. Ponha numa balança. Você acha que paga? Você acha que se o Gil Rugai passar a contar historinhas bíblicas para as crianças todos os dias, isso anulará o crime cometido? Se ele chegar lá para o juiz e falar, juiz, é o seguinte, 27 anos, vamos trocar isso por alguns atos de bondade, a justiça vai aceitar? E por que Deus tem que aceitar você só porque de vez em quando você faz alguma coisinha boa que presta? Não! A santidade de Deus é arranhada, ofendida pelo meu e pelo seu pecado. Por isso, as minhas obras não vão me salvar. Por isso, ser um bom filho, um cidadão honesto, alguém de bem, não me fará chegar no último dia e falar, Senhor, olha aqui para mim. Pelo menos eu não sou o Lula. Não adianta. Os seus atos bons nesta terra não te salvarão. Por meio deste evangelho, conforme diz o texto, é que nós somos salvos. Por meio deste evangelho. Se você morrer hoje, comparecer diante de Deus e Deus te perguntar, por que eu devo deixar você entrar no céu? Vai dizer o quê? Os seus atos bons? Ele põe na sua frente um monte de coisa ruim que você fez. Qual vai ser a sua resposta? Não, senhor, porque o senhor é bonzinho, o senhor tem que deixar eu entrar, ué. Oxe, tanta gente ruim já entrou, até o ladrão da cruz entrou, eu não vou entrar? A minha resposta e a sua resposta tem que ser, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. Mas eu creio em Cristo Jesus. E por meio da minha fé em Cristo Jesus e neste evangelho, toda a justiça de Cristo, toda a beleza de Cristo, toda a santidade de Cristo está sobre mim, pela fé e tão somente pela fé. Como? Se retiverdes esta palavra. Se o que você estiver ouvindo agora, de fato encontrar morada em seu coração. Páscoa não é chocolate, não. E não perverta o caminho dos seus filhos enchendo eles de chocolate. Conduza seus filhos a enxergarem a Páscoa no sentido real que ela tem. Cristo Jesus. A Páscoa é tempo de vida, de salvação, de novo nascimento, de esperança. Creia, creia, creia. Retenha em seu coração essa palavra e você será salvo. Esta é a boa notícia. A melhor que eu posso te dar nesta manhã. Cristo ressuscitou para nos salvar. Louvado seja Deus.